Então, galera, esse Otávio vai fazer uma apresentação de stand-up comedy pra gente aqui, show? Vamos lá, vamos ficar todo mundo quieto aí pra prestar atenção, né? Valeu. Cala a boca! Boa noite, pessoal. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma coisa de stand-up, pelo menos no Netflix, né? Então, isso aqui é bem pior. É sério. Se alguém não entendeu a piada, levanta o braço, assim, porque tem algumas que são um pouquinho difíceis, sabe? Levanta o braço, eu não vou explicar a piada, é só pra saber se alguém não entendeu mesmo. Essa parte não foi piada não, tá? Você precisa levantar a mão não. Você não entendeu. Então tá, Então, assim, vocês conhecem um pouco da dinâmica, né? Vocês sabem como é que funciona mais ou menos o stand-up? Eu não vou precisar explicar, não, porque eu também não sei explicar como é que funciona. Assim, eu só sei fazer muito mal a minha parte. É um pouco difícil. Por exemplo, tem gente que acha difícil ser pobre. Eu sempre achei difícil crescer pobre. Porque quando você é criança, você está cheio de sonho, de expectativa. Aí você vai para a escola pública. Mas a escola pública mata os seus sonhos. Sabe, você está lá, você quer ser um caça-fantasma quando você crescer. Aí a professora fala assim, não, você tem que escolher alguma coisa que você realmente possa ser. Um médico, por exemplo. Um médico, estudando em escola pública. Se ela realmente quisesse ajudar, sei lá, daria a opção. Pode ser um cortador de cana, um palhaço, ou, sei lá, presidente da república. Você não sabe nem escrever direito. Amigo, não. Música. É a saída. Não, que é isso, cara. Não. A arte. Mas assim, pior do que a escola pública é quando você é de uma minoria pobre, né? E você não é de uma minoria que não é representada em quase nada. Tipo assim, quando você é cabeçudo. Porque para comer a sua conversa, a gola da sua camisa tem que ter mais ou menos o mesmo diâmetro da cintura da sua calça. É sério. E você escuta sempre a mesma piadinha assim, a pessoa, pô, tá um calor do caralho aqui, me empresta o boné aí pra gente poder enxergar que a galera dá um mergulho. Sabe qual é? E, pô, a primeira vez que eu me senti representado quando eu era criança foi quando lançaram aqueles mini cracks da Coca-Cola. Se vocês acharem graça, podem ir, tá? Não precisa pagar mais nada por isso, não. Assim, e tem o Renato Gaúcho também tinha bastante. Eu tinha uns 3 dele. E como ele tinha um penteado parecido com o meu, era o que eu mais gostava. Me sentia muito representado naquele boneco. Mas assim, aí depois, pra piorar a situação, você chega na pré-adolescência e é aquela fase que você tá mudando de voz. Aí você começa falando assim, que uma fada do reino do algodão doce. Aí às vezes você na mesma conversa tá falando igual um radialista. Mas assim, depois que sua voz fica definida para sempre, o seu corpo resolveu ajustar no autotune lá, com a voz, a do caco, o sapo, com a voz anasalada. É a pior das escolhas. Eu tô me esforçando para poder falar igual gente aqui. Assim, como adulto, eu penso que a parte mais difícil assim, é trabalhar, principalmente trabalhar no comércio. Eu fico imaginando um cara que trabalha no comércio em Metrópolis, por exemplo. Todo dia ele escuta aquela mesma gracinha, o Superman passa voando, é um pássaro, é um avião, porra, é o Superman, cara! Todo dia é a mesma merda! Ele passa voando e é um pássaro, é um avião! Ai, e um avião mesmo, cara. Mas assim, pior não é nem isso, porque quando você é muito estressado, existe um meio de aliviar o estresse, que é quando você se casa, porque aí você passa a estressar outra pessoa, você transfere o estresse pra ela. Olha só, tipo assim, só que o homem, quando casa, o homem é meio burro, porque ele acha que ele tá subindo na escala da maturidade, mas ele tá regredindo na escala da maturidade. Você volta a agir igual adolescente, porque você tem que pedir permissão pra tudo, você tem que dar satisfação em tudo. Se você sai sozinho e chega depois da meia-noite. Mas assim,
preocupação, pelo menos do homem, não é nem manter o Netflix em dia. A maior preocupação é não pisar no chão molhado. A mulher parece que tem um radar, sabe? Um sinal, um alarme. Você bota o pé e começa. Aí ela já vem tipo aqueles monstros gigantes dos Power Rangers. Não pisa no chão, seu mano insolente! Vai sujar tudo que eu acabei de limpar! Aí você fica apavorado, sabe? Tipo, naquelas brincadeiras quando era criança de chão e pô, aí você fica assim, né? E agora tipo, o chão tá molhado e você fica. Aí a mulher vem assim e ela vai ficando muito puta. E quanto mais você tenta sair, mais você pisa no chão. E ela vai ficando nervosa assim e começa a passar o filme da sua vida na frente dos seus olhos, assim, você com trilha sonora e tudo, sabe? Aí você lembra de todas as vezes que você pisou no chão molhado assim e ela fica muito puta. Aí vem na sua cabeça, tipo, quando você tava assistindo o Discovery Channel sobre a vida selvagem, sabe? Aí você, o que você faz quando o animal começa a te atacar? Você se joga no chão, se finge de morto, assim, aí espera a mulher começar a te ignorar. Ele tá inspirado, tá junto comigo, tá na mesma vibe. Aí você vai lá, se finge de morto e a mulher nervosa, só que ela não sabe o que fazer, porque você já tá morto, você tá lá. Aí ela vai e começa a deixar pra lá. Aí ela cutuca o seu corpo com o pé e você responde. Mas você tá deitado no chão molhado. Aí ela desiste e vai embora. Aí te deixa lá. Vai, galera. Mas essa era pra ser a melhor piada. Porque eu não pensei em nada depois disso. É sério.